Boa noite a todos. Eu sou a Ana Lu e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os nossos desafios atuais. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que nós pudéssemos fechar os nossos olhos, nos ligarmos aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, pedindo seu amparo e proteção e agradecendo por esses momentos em que podemos compartilhar. Agradecendo a Deus e Jesus por a oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Porque se nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, há um motivo muito justo e com certeza vai contribuir para a nossa evolução. Então, elevo meu pensamento e meu coração a Deus e a Jesus e agradeço de coração essa oportunidade. Bom, meus amigos, os desafios atuais são muitos. Eu não pude escolher todos, óbvio, senão teria que fazer um seminário, não só uma ligeira conversa. Mas todos esses desafios, embora sejam milenares, sejam antigos, eles estão muito mais ativos, muito mais fortes e presentes, porque nós estamos passando por uma fase de transição. O nosso planeta está nesse movimento de renascer. E todo nascimento traz momentos de agitação, de angústia, traz momentos de incerteza, é natural, é um processo da vida. Um dos desafios que a gente encontra hoje, não que já não existisse, mas que hoje representa para nós um entrave à nossa evolução, é a violência. Com a transição, muitos espíritos perturbados, rebeldes, teimosos realmente, estão reencarnando e eles exemplificam, eles vivem a violência de uma maneira que para eles parece muito natural. Mas nós não podemos julgar esses irmãos porque, de uma certa forma, todos nós, em algum momento da vida, em algum momento do nosso dia, nós temos graus de violência. Nenhum de nós está isento totalmente da violência em nós. Espalhar fake news é uma violência. Pode causar muito mal a outras pessoas. Ter pensamentos desejando mal aos outros. A nossa atual situação de pandemia se polarizou em grupos políticos e as ofensas são pesadas e se deseja mesmo mal a este ou aquele, sem compreender que cada um está no seu momento de evolução. E que se nós estamos aqui passando por tudo isso, tem um motivo justo. Não há vítimas. Quando nós dizemos palavras ofensivas, quando nós temos realmente intenção de ferir alguém, nós estamos irritados, nós estamos com raiva e nós nos deixamos levar por essas palavras ou por atitudes violentas. Nem sempre a violência se traduz simplesmente em machucar fisicamente alguém. Algumas feridas psicológicas doem muito mais e são de muito mais difícil recuperação. Atitudes violentas no trânsito, ter discursos que incentivem a violência. Quantas vezes nós entramos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, seja qual for a mídia social, e vemos um comentário que não nos agrada. O ideal seria passar à frente, não discutir. Mas quantas vezes nós entramos nessa publicação e deixamos nosso comentário por vezes extremamente agressivo, contestando a ideia do outro, que pode estar certo ou errado, isso não vem ao caso, mas nós contestamos como se nós tivéssemos donos da razão. Isso é violência. Então, são todos comportamentos que guardam a violência em si. O que acaba acontecendo? Nós também acreditamos que a violência resolve alguma coisa. É claro que isso está ligado a uma profunda crise moral. Meus irmãos, vamos pensar um pouco. A violência, ela traz alguns comportamentos como o fanatismo, o fundamentalismo, como os excessos de toda a ordem. Só para lembrar, fanatismo são pessoas que acreditam numa ideia e defendem como se ela fosse a única ideia possível. Fundamentalistas têm a mesma função. A diferença é que o fanático, normalmente, ele está ligado a alguma coisa com um âmbito até emocional. Isso acontece com time de futebol, isso acontece com política, isso acontece com religião. Essas coisas não são o problema. O problema são como nós agimos. Nós estamos vivendo uma época muito pesada em relação a essa situação.
falta-nos discernimento de não nos deixarmos envolver por essas energias antagônicas que fazem com que a gente tenha comportamento, às vezes, que parece muito infantil, principalmente quando somos nós já tão adultos. Mas de todos esses, alguns deles me chamam mais atenção. Mas antes da gente tratar um pouquinho mais esse assunto, vamos lembrar que acima da violência, ela vem em cima de uma crise moral. Muitos espíritos reencarnados sem base moral vivem nesse estado de desorientação. Eles participam de religiões de uma forma superficial, não fizeram uma real ligação com Deus, não compreenderam o papel de um cristão no mundo que vive. O sectarismo faz muito isso, grupos que se defendem e somente a eles, esquecendo completamente a fraternidade, esquecendo que esse planeta pertence a todos e que todos temos o direito de estar aqui e de usufruir desse planeta. São pessoas que se prendem completamente a uma única situação, não admitem que uma pessoa tenha uma outra opinião. Esse tipo de coisa costuma atrair os invigilantes, ou seja, todos nós, né? Num momento ou em outro, a nossa sintonia cai. Quando nós começamos a ler muitas notícias sobre a pandemia, ou situações políticas, ou mesmo discussões religiosas, é muito difícil manter o equilíbrio. Por isso, uma das coisas que é muito importante para que a gente consiga evitar esse tipo de coisa é procurar escolher com calma o que a gente lê, o que a gente ouve, quanto tempo a gente passa numa mídia social. Será que as minhas 2 horas, 3 horas por dia de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, não poderiam ser melhor utilizadas numa outra maneira? Num estudo, ouvindo uma palestra, conversando com alguém que precisa de uma voz amiga? Eu sei que no dia a dia a gente se deixa levar meio pelo piloto automático, mas são coisas que nós já temos condições de começar a perceber. Esse tipo de situação, essa polarização, ela pode prejudicar o nosso projeto reencarnatório, porque nós deixamos de cumprir com os nossos compromissos, entretidos que estamos com esses, não posso dizer projetos, mas com essa ocupação em mídias. Não que seja ruim. Ouvir música é muito gostoso, conversar com os amigos que moram longe, o WhatsApp, o Facebook possibilitam isso. Mas selecionar muito do nosso tempo que poderíamos estar dando atenção aos nossos filhos, nós estamos dando atenção ao celular. Embora tenha sido de forma muito ligeira, vamos analisar um pouco que esses desafios nos trazem, temos que lidar com eles. Nenhuma pessoa que se diga cristã ainda pode se compactuar com a violência. E a violência está na base da sociedade, a violência dentro da família, a violência doméstica, a violência psicológica, a violência no trânsito, a violência nos discursos. Se nós não tivermos uma vigilância, nós vamos ser tragados pela violência, porque nós ainda temos dentro de nós resquícios de épocas em que éramos muito mais violentos do que hoje. Então, como lidar com esses desafios? Claro que o que está aqui são só alguns apontamentos. Não encerra o assunto de maneira nenhuma. Simplesmente abre espaço para outras reflexões. Para mim, o mais importante para lidar com esses desafios é entender o que é realmente ser cristão. Pautar nossa vida pela ética do Cristo. Mas o que seria a ética do Cristo? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, está lá o texto. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra.
Quando eu li esse texto, o que me veio na mente foi que está em nossas mãos equilibrar razão e emoção. Está em nossas mãos melhorar a nossa ética. Está em nossas mãos as mudanças que devem ser feitas. Não estou dizendo que as pessoas que estão em cargos de poder não tenham grande responsabilidade nessas mudanças. Eles têm. Só que nós não estamos nesses cargos. Nós não podemos começar a compreender tudo que isso acarreta, o peso de responsabilidade que isso traz. Não nos compete o julgamento, embora eu admita que é muito difícil não julgar. Muito. Mas é um exercício diário. Agora vamos analisar, com todo amor e carinho. Eu posso acordar e começar o meu dia de mau humor porque eu acordei cedo, ou eu posso começar o meu dia abrindo um sorriso a hora que eu abri os meus olhos, agradecendo a Deus a bênção de mais um dia de vida, de mais um dia com saúde, em que eu levantei da minha cama sozinha, em que eu pude ir para minha cozinha preparar um café porque havia comida, porque eu estava bem para me alimentar, porque eu tinha condições de fazer isso. Só isso já é motivo de gratidão. Mas nós vivemos de novo naquele piloto automático. Então a gente acorda já achando que ganhou o dia que merecia. Não para pensar que um dia de vida é um presente, que pode não se repetir amanhã. Muitos de nós perderam pessoas para a pandemia. Não pudemos nem nos despedir. É uma situação dolorida, que causa algumas feridas. Nós somos gratos por estarmos aqui. Nós somos gratos por todo o sacrifício do Cristo, por tudo que Ele fez, e Ele não fez pensando em cobranças. Ele fez única e exclusivamente por amor, porque Ele acredita em nós. Ele estende os seus braços amorosos até nós e nos acolhe. E falta esse acolhimento. Aonde não há acolhimento, a violência se instala. Aonde não há compreensão do limite do outro, assim como nós gostaríamos que os outros entendessem os nossos limites. Há necessidade, meus amigos, de que o coração fale mais alto nessas horas. A perfeita moral vem da nossa reforma íntima. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode fazer por nós o que nos compete. Os nossos mentores nos ajudam quando nós nos ligamos a eles. Mas quantas vezes por dia a gente conversa com o nosso mentor? Isso me foi indagado ontem e eu fiquei pensando, quantas vezes por dia eu paro alguns minutos, entro em prece e converso com o meu mentor? Será que eu só falo com ele na hora de dormir? Às vezes quando eu acordo de manhã? Ou quando eu estou com algum problema muito sério? Estou fazendo do meu mentor um banco de reclamações? Ou vejo nele um amigo querido, que está disposto a me ajudar, mas que eu preciso melhorar minha sintonia para que eu possa ouvi-lo? Se pautar pela ética do Cristo é entender que cada ser humano está num processo individual, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, e que não adianta se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle, e que é legal a gente ocupar o nosso tempo com coisas que nós podemos controlar. E o que nós podemos controlar de verdade? As nossas emoções e como reagimos a elas, porque sentir não tem como evitar. Isso também vem casar bem com se tornar um ser humano de bem, um ser humano que faz o bem, que vive o bem, que procura ajudar cada vez mais. Ele tenta e usa todos os seus talentos à disposição de ajudar o próximo. Fazer caridade, no fundo, ajuda muito mais a gente que faz do que aquela pessoa que recebe. Porque a nossa sintonia nesse momento está ligada às pessoas de bem. Nós sentimos nosso coração leve. O sorriso até vem,
mesmo que por dentro a gente tenha alguma dorzinha que tá lá no fundinho incomodando, mas aquele ato de generosidade e amor nós damos com carinho, com atenção, querendo o bem do outro, sem interesse, sem querer aparecer em mídias, sem querer aplausos. É apenas nós e Deus. E nesse momento a nossa ligação com o Criador se estabelece de uma maneira mais suave e mais sentida. E aí algumas pessoas falam assim, mas Deus não estava comigo nos meus momentos de dor. Meus amores, Ele sempre esteve conosco. Somos nós que não temos capacidade de entendê-lo, de absorver essa energia tão boa que Ele manda pra gente. Como eu estava falando antes, não é possível que um cristão, que se diga cristão, ainda se entregue à violência e aos excessos. E, no entanto, todos nós, de uma maneira ou de outra, às vezes nos entregamos à violência e às vezes nos entregamos ao excesso. Reencarnar nesse período é realmente um desafio. É um desafio profundo. Se nós estamos aqui, nós precisamos estar aqui nesse momento. Se nós convivemos com seres extremamente violentos, é para nos mostrar o quanto a violência é prejudicial. Os excessos podem ser de todas as ordens. O excesso até mesmo no tempo que a gente passa nas mídias, o excesso na alimentação, o excesso na maledicência. Aliás, a maledicência não deveria nem existir na nossa vida. A fofoca, a má vontade, o excesso do gozo dos prazeres materiais, que nos distraem do que realmente é importante. Quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa que seria muito mais útil à nossa evolução espiritual, simplesmente para nos entregarmos a uma maratonada legal do Netflix? Gente, eu também gosto de Netflix, tá? Não vou dizer que não. Mas, será que ficar 5, 6 horas assistindo uma série vai me acrescentar alguma coisa? Vai me trazer alguma vantagem espiritual? De uma certa forma, é como se a gente se anestesiasse, vendo séries, vendo vídeos no YouTube, vendo programas de televisão. Não que essas coisas sejam ruins, mas de novo a palavra-chave aqui é equilíbrio. A doutrina espírita nos mostra isso. Ela não nos condena por nada, ela não nos proíbe nada, mas ela nos conclama ao equilíbrio. Ela nos conclama a coragem de olhar para dentro da gente e reconhecer as nossas sombras e acolher, entender que no momento é o que a gente é. Não somos perfeitos, eu não tenho a pretensão de ser e sei que a perfeição está muito distante do nosso grau de evolução. Meus irmãos, a depressão é a doença que mais está matando na atualidade. Ela ganhou dos acidentes, ela ganhou dos problemas de coração, ela ganhou dos derrames, ela ganhou de praticamente todas as doenças, porque é uma doença do espírito. O espírito está doente, ele precisa de ajuda. Joana de Ângeles escreveu uma série psicológica imensa, que é uma coisa que nós deveríamos estar estudando desde já, dando muito destaque à saúde mental, chamando nossa atenção para isso. Os espíritos da época de Kardec já deixaram claro que, na pior fase, no auge da transição, a loucura e o suicídio iam assustar as pessoas. Iriam haver muitos. E a gente tem visto isso aumentar cada vez mais. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. A Deus dará. A doutrina espírita traz para a gente algumas ferramentas que podem amenizar essas dores. Podem até saná-las, se a gente tiver disciplina para segui-las. Eu separei algumas. Aqui não estão todas, gente. Aqui estão algumas. As que no meu coração eu sinto como mais importante. Para a gente manter um bom padrão vibratório, comece pelo desejo sincero de se melhorar. Observem que aqui eu não coloquei o desejo sincero de ser perfeito. É o desejo sincero de se melhorar. O que eu posso mudar em mim? O que eu já consigo melhorar? Que eu percebo que não me faz bem?
Não é o outro me analisar, sou eu que tenho que perceber isso. Prece. Não adianta rezar um Pai Nosso no automático quando acorda. E às vezes nem termina de rezar quando dorme, porque vai deitar tão tarde, depois de tanto tempo mexendo no celular, que já está cansado, está esgotado de um dia de trabalho. Aí o que acontece? A gente começa a rezar o Pai Nosso e dorme no meio da oração. Precisamos reservar alguns minutinhos, pelo menos, antes de dormir, para ler uma página do Evangelho, para dar uma boa noite para o nosso mentor, para fazer um obrigado a Jesus, para se imaginar sendo abraçada por Ele, olha que coisa deliciosa. E fazer uma prece sincera, curtinha, não precisa ser muito longa, nem decorada. Mas aqueles 5 minutinhos que a gente realmente dedica a isso. Não é muito, né? E de manhã a mesma coisa. Acordar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelo dom da vida. Prática do bem e da caridade, eu considero isso um remédio antibiótico. Nesses tempos de agitação e confusão que nós vivemos, muitas pessoas precisam de nós. E se você acha que não tem nada para doar, pense um pouco. Pode ser que você esteja numa situação financeira um pouco complicada, natural pela situação da pandemia. Mas não é isso. A prática do bem e da caridade não está envolvida só com dinheiro. Ela é muito mais envolvida com os nossos pensamentos e sentimentos. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é te ouvir. Você não pode dar uma fortuna na mão dessa pessoa, mas um pacote de arroz, um de feijão, talvez você consiga. Às vezes ela precisa de um remédio que você pode comprar. Às vezes ela precisa que você a ouça, porque o coraçãozinho está machucado e não tem com quem conversar. A prática do bem e da caridade faz muito bem a nós. Não se enganem, meus irmãos. Vigilância dos pensamentos. Se ao invés de eu focar minha atenção nas notícias ruins do jornal, eu focar minha atenção na saúde, no amor, emitir uma vibração de amor, de saúde, de paz ao mundo. Observem a imagem que eu coloquei à sua volta nesse nosso slide. É assim que as energias circulam em redor do nosso planeta. Nós escolhemos o tipo de energia que queremos emitir. O problema é que a mídia traz só notícia ruim, porque notícia ruim dá ibope. Então é muito mais cômodo falar de coisas como crimes, como brigas, como situações políticas complicadas, do que falar de coisas boas. Será que nós precisamos mesmo ouvir jornal 10 vezes por dia, as mesmas notícias? E os nossos pensamentos vão tomando uma forma que nos trazem angústia, porque nós estamos criando situações na nossa mente. Ainda não aconteceu, mas nós já imaginamos toda a trajetória a partir de uma única notícia. Ou o que é pior, nós pegamos uma notícia, julgamos, já condenamos e desejamos o mal para alguém. Se a gente emite esse tipo de energia, ela volta para nós. E isso transforma o nosso dia num dia mais complicado. As leituras edificantes, meu Deus, a gente tem uma quantidade tão grande hoje em dia, tão grande. Não precisa ser um livro inteiro. Normalmente não se tem muito tempo para leitura durante a semana. Uma página, 2 parágrafos que seja, mas uma leitura que te ligue à sintonia do bem maior. O evangelho no lar nem se discute. Todo espírita deveria fazer, e se não faz, por caridade, meus irmãos, comecem. Não existe nada melhor para uma família do que fazer o evangelho no lar. Do que nos juntarmos naquele dia da semana específico, com o horário certinho, ler uma página do evangelho e fazer comentários saudáveis. Não apontar dedo para ninguém. A hora do evangelho não é hora de acusação, isso serve para fulano, isso serve para ciclano. É hora de interiorizar o que serve para mim, que está sendo falado naquele momento. É hora de vibrar pelo bem do outro, pelo bem da minha rua, pelo bem das minhas familiares, pelo bem da cidade, do estado, do país, pelo bem do planeta. É desejar o bem. E essa onda de amor que sai de nós pode atingir lugares muito distantes. Depende da nossa vontade. Eu coloquei aqui o meditar,
Porque eu tenho feito isso ultimamente. Eu confesso que sou uma pessoa um pouco ansiosa, e no começo foi meio complicado, porque aquela coisa do venha logo paz interior porque eu tô com pressa, é uma brincadeira que fazem muito com quem tá fazendo meditação, mas no começo é verdade, a gente não tem aquela paciência. Mas eu persisti, peguei algumas meditações que são guiadas, coloco um pouco antes de dormir, eu faço uma meditação 5, 10, a maior que eu já fiz foi de 15 minutos, não consigo realmente ainda fazer uma coisa mais longa, mas eu tenho percebido que os dias que eu conseguia meditar, eu dormia melhor, a qualidade do meu sono era melhor, eu ficava mais tranquila. Então, eu super aconselho a meditação nesse sentido, mas que cada um busque o que fica melhor para si. Às vezes o meditar pode ser durante lavar sua louça. Se você está ali naquele momento, prestando atenção no que você está fazendo, focado exatamente no que você está fazendo, não deixa de ser uma forma de meditação. São atitudes, ferramentas como essas que protegem o nosso mundo mental, que nós conseguimos manter uma certa sanidade, que nós conseguimos manter o equilíbrio. Não é fácil, mas não é impossível. Lembram que eu falei sobre lavar o prato meditando? Pois é, isso se chama mudança de foco. Quando a gente consegue ficar calmo, quando a gente muda o foco do que a gente está prestando atenção, as emoções se equilibram. Quando a gente foca muito num problema, nós não conseguimos enxergar a solução, porque a nossa mente está completamente focada no problema. E junto com ele vem toda a carga emocional. Então eu fui atrás do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 5, item 14, tinha esse comentário. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Quando eu li essa frase, eu falei, Senhor, tenho tanto a aprender. Vem na mente, né, que a gente não consegue sempre manter essa calma. Essa calma, essa resignação, são as marcas de espíritos muito trabalhados já, que já fizeram muitas coisas que nós estamos ainda em processo de fazer. Mas tem coisas que nós podemos fazer. Vamos entender o seguinte, o pensamento negativo ele tem força, como o pensamento positivo também, mas o negativo a gente dá mais ênfase para ele. Quando nós começamos a pensar alguma coisa negativa, a gente começa a alimentar esse pensamento. E ele vai formando uma espiral que sai do nosso controle e nos arrasta para a tensão, para a angústia, para a ansiedade. A gente entra em pânico por uma coisa que simplesmente nem aconteceu. Tudo parece que está muito excessivo, que a gente não vai dar conta, que nós não vamos conseguir. E é uma sensação muito ruim. Isso pode ser chamado de crise de pensamento, ou como diz o Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado. Ele costuma dizer que professores têm muito isso. Realmente é verdade. Mas a gente tem como bloquear esse sistema. Claro que não é uma coisa fácil de ser feita. Mas se nós também não tentarmos, qual é a vantagem de ficar parado esperando que alguma coisa caia do céu e resolva magicamente a nossa situação? Deus confia em nós. Ele espera que a gente tome a atitude. Então vamos lá. Primeira coisa, pare. Para. Respira fundo. Dá aquela respirada gostosa. Sabe aquela... Você puxa o ar. Faz isso de novo. Desacelere. Dá um tempo. Para. Habitue-se a perceber seus pensamentos. Quando você começa a perceber que está formando essa espiral, corta. Muda o foco. Não permita que isso chegue a um ponto que te enlouqueça. Porque as coisas ainda nem aconteceram, você já está prevendo tudo o que vai acontecer a partir de uma única situação do hoje. E na maioria das vezes o que a gente tem medo e prevê nem acontece. E coisas que a gente nem imaginava que fossem acontecer com a gente acontecem do nada numa terça-feira chuvosa. Você não está esperando. E é assim que a vida age. É uma professora sábia. Os nossos desejos e as nossas necessidades criadas artificialmente, elas distraem a gente do que é essencial. Tentar dar um exemplo para ver se fica mais fácil. Quando a minha avó era viva,
Ela não tinha micro-ondas, ela não tinha DVD, ela não tinha controle remoto da televisão, ela não tinha celular, ela não tinha nada dessas coisas. E, no entanto, ela não precisava dessas coisas. Ela vivia muito bem sem isso. Ela não tinha necessidade de ficar presa o tempo todo como a gente fica hoje. E uma coisa que um dia eu falei pra ela, ela deu muita risada. Eu falei, vó, não é justo. Hoje em dia a gente tem micro-ondas, máquinas de lavar. Na época a gente não tinha celular ainda, tá? Eu era criança, devia ter uns 14, 15 anos. E, no entanto, a gente tem menos tempo do que a senhora. Ela caiu na gargalhada, ela falou, filha, tempo é uma questão de gosto. Eu faço o que eu preciso e depois eu tenho tempo para ler minha Bíblia, que era só o que ela fazia, tá, gente? Ela lia muito a Bíblia. A minha avó era da congregação cristã. Era uma mulher maravilhosa. Mas ela me ensinou isso. Hoje, observando a minha vida, eu vejo que eu tenho necessidades que eu não tinha há muitos anos atrás. Hoje, para mim, o celular é um instrumento de trabalho. Eu preciso dele para trabalhar. Mas nem sempre estou com ele só por causa disso. Às vezes é pura distração mesmo. Me tira do que é essencial. Me desloca do que eu preciso fazer. Porque eu estou entretida jogando, porque eu estou entretida vendo um vídeo, porque eu estou entretida respondendo comentários no WhatsApp, enfim. Entretida com tudo que todo mundo já sabe como é. Nesses excessos, a gente perde a nossa conexão. Então, de novo, excessos são prejudiciais para a nossa saúde mental. Nós criamos necessidades. A mídia cria muita necessidade para a gente. As propagandas são feitas para criar necessidades. Por que você precisa de 3 tipos de creme de enxágue e de 2 tipos de shampoo para lavar o seu cabelo? Eles simplesmente lavam. Por que você precisa trocar o seu celular a cada 6 meses por um modelo mais novo, se o seu celular ainda funciona? E aí a gente começa a trabalhar mais e mais para suprir necessidades que nós mesmos criamos. E enquanto isso, o que é essencial vai perdendo sentido para nós. Gente, lá no comecinho, além dos desafios atuais, eu também citei os jovens daqui do além. É muito importante que a gente entenda que os jovens, de uma maneira geral, eles têm sido um assunto constante, né? Então há toda uma crença em cima da juventude, que eles são desajuizados, são egoístas, são perigosos, causam confusão. Eu sei que existem jovens, adolescentes que engravidam rápido, que existem jovens que estão perdidos no vício, que existem jovens que têm sede de adrenalina e vivem fazendo coisas ilegais, rachas ou esportes perigosos e não têm aquele cuidado com a vida que é extremamente preciosa. Só que quando a gente vê isso na mídia, porque ela dá muito destaque para isso, a gente imagina que o futuro da Terra já foi. A gente imagina que perdemos tudo. E a gente não vê o outro lado. Lembra que eu estava falando das propagandas? Então, né? O mal dá ibope, o bem não. A gente tem jovens que são cientistas, são premiados, buscam desenvolver projetos para melhoria de vida. Foi uma criança que desenvolveu um sistema para conseguir trazer água na África. Ele morava numa vilinha, gente, pequenininha. É um lindo filme, vale a pena assistir. E ele, com suas experiências, ele estudou ciência num livro velho. Estudou física e ciência num livro velho e conseguiu montar um mini gerador com roda de bicicleta. Claro que não era aquela coisa ideal, mas ele conseguiu ajudar a aldeia dele. E era uma criança, 13, 14 anos. Tem jovens que se preocupam com as artes, tem jovens que fazem campanhas e arrecadam dinheiro para comprar fralda, para comprar... Ai, eu já vi tantas que eu fico até perdida. Em 2019, eu conversando com alguns alunos do 9º ano, então eles tinham 13 para 14 anos na época, eles estavam empolgados que a gente ia fazer um projeto para arrecadar fralda e produtos de higiene pessoal para levar no asilo. Nós estávamos montando o projeto no final do ano para a gente começar em 2020. Só que acabamos não conseguindo fazer tudo. Mas mesmo assim, o que eles conseguiram juntar em 2019, eles levaram no asilo. Fizeram questão de ir para conversar com os idosos. São jovens. Existem jovens que têm um dom com a música, com a arte em geral, com os esportes. São jovens. Existem jovens que sustentam famílias. Eu tive alunos que tiveram que trocar de período porque arrumaram emprego e os pais estavam desempregados.
E eles precisavam mudar de horário para trabalhar, para ajudar a sustentar a casa. E se vocês vissem o sorriso no rosto porque arrumaram um emprego e um poder por comida na mesa, juro que os olhos se enchiam de lágrimas e ver aquela alegria. Jovens. Existem jovens que falam em Cristo. E eu não estou falando só da doutrina espírita, em qualquer religião. São jovens de todos os tipos, gente. Falha que a gente não divulgue mais o bem. Porque na cabeça dos jovens que a gente conversa no dia a dia, eles acreditam realmente que a maioria é muito ruim. Que a juventude está meio perdida, que só pensa em besteira, que começam relações sexuais muito cedo, que experimentam vários vícios muito cedo e acabam ficando entediados com a vida. Mas, gente, também tem o outro lado, sabe? A juventude também tem esse lado de entusiasmo, de alegria. E muitos desses espíritos são muito mais antigos do que nós. Reencarnaram nesse momento para nos ajudar a entender o que realmente é importante. Nós temos uma tendência a olhar para o jovem como se ele fosse uma tela em branco, que a gente vai imprimir o que quiser lá, e não é verdade. Muitos deles dizem coisas, às vezes, que você fica olhando e fala, meu Deus do céu, eu não tenho essa maturidade que esse moleque de 14, 15 anos, 17, 18 tem. Então, vamos olhar para eles com um outro olhar, mudar o nosso foco de atenção. Mas temos que lembrar também dos jovens que desencarnaram prematuramente. Alguns se perdem no caminho, né? E quando eles chegam no plano espiritual, a consciência de que perderam tempo é muito dolorosa. Muito. Ninguém precisa apontar o dedinho para eles falar, eu te disse. Eles sabem. Eles sabem, mas eles precisavam, quando encarnados, daquela mão firme, daquela educação segura, que impõe limites, que ensina o que é certo ou o que é errado, que não é amiguinho do filho, não desce do patamar de pai e mãe para ser amiguinho de filho. Não que nós não possamos ter esse amor com os filhos, mas acima de tudo o nosso compromisso é educá-los. É um compromisso muito sério. Não dá para ser amiguinho. Tem que haver esse tipo de relação, pai e filho, mãe e filho. Nós acabamos perdendo eles no caminho. Eles podem ter tido várias conquistas externas, tá? Se assim fosse o que valesse a pena, muitas crianças, muitos adolescentes que viraram ídolos na televisão não teriam tido histórias tão tristes. Mas isso não trouxe um desenvolvimento psíquico. Então eles ficam com aquele efeito de vazio, aquela falta, e começam a se jogar nos prazeres da vida buscando sentir. Porque eles já perderam o encanto. Coisas que hoje ainda me encantam, às vezes para um adolescente de 17, 18 anos, isso já não é mais interessante. Porque a vida dele está saturada de excesso de informação, excesso de estímulos, mas que não são direcionados. Se viciam, se entregam ao tédio. E essas emoções, elas são predatórias no sentido que elas vão te levando para um buraco sem fundo. Quando Joana de Ângeles fala nesse assunto, ela não está falando para nos criticar ou para que a gente desista, falar, isso aí está muito difícil, vai ser sempre assim. Porque, afinal de contas, nós somos adultos hoje que fomos criados por pais que eram muito duros. Nem sempre nós nos sentimos amados. Com certeza fomos. Não é esse o ponto, mas não nos sentimos. Faltou para nós essa sensação de acolhimento. Mas os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que tinham. Devemos a eles nossa eterna gratidão, nosso eterno amor e respeito. Mas nós podemos fazer diferente com os nossos filhos, mas não permissividade. Muitos desses corpos jovens são espíritos comprometidíssimos com as atitudes infelizes de imaturidade. Que se eles pudessem, eles não fariam de novo. Assim como nós. Para pensar um pouco, por um momento, lembra de você com 15 anos, 13, 9 anos. Por um momento se olhe. Imagine uma situação que você viveu nessa idade. Houve maturidade? Fez alguma coisa que você se arrependeu depois? Pois é, essa é a vida da maioria de nós seres humanos.
muitas coisas que nós fizemos naquele passado, foram práticas equivocadas, era o que a gente sabia na época. Hoje, com maturidade, nós não faremos mais. Mas é aí que entra o nosso compromisso com os adolescentes, com os jovens, que ainda estão aqui, que já não estão no além, estão conosco. A nossa obrigação é educá-los, mostrar para ele que as coisas do mundo são legais, mas são transitórias, que nós não a levamos daqui no túmulo. Mostrar para eles o que é essencial e o que é supérfluo. Mostrar para eles que o amor existe junto com limite e disciplina. Não de maneira violenta, não tratando-os com desrespeito, gritando com eles, falando palavras de baixo calão, impondo um autoritarismo rançoso em cima deles. Isso não funciona. O adolescente, se você bate de frente com ele, ele peita você porque é dele. Esse sentimento de vou romper com limites, vou brigar por tudo, é natural. Algum psicólogo pode até explicar melhor do que eu sobre isso. Não se bate de frente com eles, se conversa. Senta aqui, vamos conversar. E fala. Nem sempre eles vão te compreender, mas eles vão te respeitar. Eles vão te ouvir. E pode ser que lá na frente eles lembrem, olha, bem que a minha mãe me avisou, bem que meu pai me falou, bem que a minha tia me disse. Fica. Tudo que a gente planta, fica. E um dia vai florescer na hora certa, da maneira que precisa ser. Mas é o nosso compromisso. Nós não podemos olhar para a juventude como se eles estivessem perdidos. No além, quando os jovens desencarnam de forma violenta, e isso tem acontecido bastante também por esse descaso, essa falta de amor pela vida, eles têm todo um tratamento. Só que lá, o equilíbrio do lugar, a sintonia, o padrão vibratório elevado favorece o desenvolvimento. Então eles traçam planos, eles sonham, eles querem voltar. Só que quando eles chegam aqui, eles precisam de pais equilibrados, pais que entendam sua função. Que o seu filho não precisa ter o celular último tipo para estar feliz, ele precisa de você. Ele precisa saber que pode contar com você. Ele precisa entender que a família é mais importante que um carro zero. Não desmerecendo um carro zero, mas não é esse o ponto da vida. As nossas relações afetivas têm muito mais peso na nossa vida espiritual do que as nossas propriedades, nossos bens materiais. É muito bom ter, não vou dizer que não seja, mas não é o foco. A nossa responsabilidade com eles é enorme. Nós somos exemplo. Então, olha a situação. Como é que eu ensino o meu filho a ter respeito aos mais velhos se eu grito com a minha mãe? Se eu maltrato um idoso na fila do banco porque ele está demorando muito? Meu filho vê isso. Adianta a minha palavra se a minha atitude não combina com a minha palavra? Os jovens de hoje em dia estão vivendo num mundo muito acelerado. Nós tivemos muito tempo para crescer. A nossa geração foi mais tranquila. De uns anos para cá, dos anos 90 mais ou menos, 2000 principalmente, as coisas começaram a evoluir de uma tal maneira. Eu sou do tempo da internet de escada, gente. Tô entregando a idade. Eu sou do tempo da internet de escada, que você deixava horas, às vezes colocava de noite. E largava a noite inteira tentando discar aquela bendita coisa para fazer baixar um filme. Eu sou do tempo que a gente ia em locadora pegar filme para assistir no final de semana. E chegava lá, às vezes todos os lançamentos tinham ido embora, né? A gente escolhia algum que já gostou. Era um evento você ir numa locadora pegar um filme, assistir. Hoje, eles têm na palma da mão a Netflix, a Amazon Prime, enfim, outros, a Disney agora, né? Ou seja, eles podem assistir filmes a hora que eles quiserem, na palma da mão. Perdeu a graça. É nesse sentido que vem o tédio. Nada tá vindo para eles de uma forma trabalhada. Aí eles chegam na escola e lá a gente bate de frente com eles. Fala, pera lá, meu amor, aqui você vai fazer o que tem que ser feito. No começo, gente, é impressionante. Eles ficam muito bravos. Mas depois de um tempo, eles pegam um ritmo. E é aí que é a coisa do exemplo.
Se você dá o bom exemplo, eles te acompanham. Se você demonstra amor por eles e verdadeiro, eles sabem. E eles te devolvem em dobro. É muito gratificante estar perto dos jovens. Eu gosto muito. Minha paixão é trabalhar com os adolescentes. Eu gosto demais deles. E eu entendo essa responsabilidade. E às vezes ela me assusta um pouco. Eu não sou mãe de todos eles, eu tenho só um filho biológico. Mas de uma certa forma, eu acabo virando uma mãe de cada aluno que passou por mim. Porque eu os escuto. Eu tento entender. Nem sempre eu entendo, gente. Mas eu procuro entender. Procuro dar para eles equilíbrio, orientar, sem ferir o livre-arbítrio de cada um deles. Dizer que eu acerto sempre? Claro que não, nenhum de nós vai acertar. Mas não é porque a gente não vai acertar sempre que tem que se permitir dominar pelo medo e não fazer. Muitos pais e mães hoje em dia têm medo de pôr limite aos seus filhos, medo que o filho não ame mais. Você ama mais a mamãe ou o papai? Senhor, tome conta. Ele ama. Não se cobra amor de criança. Em primeiro lugar, a gente precisa dar para eles estrutura. Eles precisam dessa estrutura. No desafio que a gente está vendo no mundo atual, se a gente quer reduzir o suicídio entre os jovens, temos que dar para eles alguma coisa que dê a eles estrutura. Nós precisamos ser exemplos. E eu sei que às vezes nós também não estamos bem. Mas é aí que é o X da questão. Quando alguém precisa de nós, a gente se equilibra. A nossa responsabilidade em ser exemplo é dar para eles equilíbrio, orientação e ter bom ânimo. Nenhum de nós está livre de errar. Errar faz parte da vida. Errar é processo de aprendizagem. É natural. Não tem nada de errado em não acertar de primeira. Acontece. O que pesa aí é o nosso compromisso. Pedir desculpas para um adolescente se nós erramos é muito necessário, porque você está ensinando para ele que quando ele erra, ele também tem que se desculpar. Está ensinando para ele a ter respeito. Está ensinando para ele a ter empatia. Hoje em dia, uma das coisas que mais está faltando na nossa sociedade é a empatia. Estamos anestesiados por tantas notícias ruins, por enxurradas de comentários que acabam nos tirando dessa capacidade de ter empatia pelo próximo. Nós precisamos entender esse lado. Nós precisamos compreender que acima de tudo, precisamos amá-los. Esse nosso amor vai trazer equilíbrio para eles. Vai ser 100% garantido? Gente, nada nesse mundo é 100% garantido. Nós vamos fazer o nosso melhor e entregar o que nós não podemos resolver na mão de Deus. A gente tem que ter esse olhar para a juventude. Nós podemos ajudá-lo, mas em momento nenhum tirar a autonomia dele. Ele tem que se tornar um ser autônomo, independente. A criatividade deles. Não abafa isso. Deixa eles terem as ideias mais malucas que forem, porque às vezes as ideias deles são melhores que as nossas. A capacidade de se encantar, a alegria de viver. Temos que alimentar isso neles. Para que quando eles fiquem adultos, sejam adultos mais centrados, capazes de ter um comportamento empático. Lembrem-se, meus queridos, que eles serão os adultos quando nós formos os idosos. Com que tipo de adulto você quer viver? Quando você pensar em jovem, pense em um espírito que pode ser mais evoluído que nós, ou em um espírito extremamente comprometido. Mas de qualquer maneira o tratamento não muda. Nós precisamos acolher esse jovem, para que ele sinta em nós segurança. E com isso, nós vamos vencer os desafios atuais. Eles vão vencer o desafio atual e nós vamos estar contribuindo para que o nosso planeta se transforme em um planeta de regeneração. E que nós tenhamos a oportunidade de continuar aqui. Participamos do auge da regeneração. Espero por Deus que nós mereçamos estar aqui quando o planeta estiver regenerado. Gente, e para encerrar, uma frase da Joana de Ângeles. Como vocês veem, eu gosto bastante do material dela, né?
Prossigamos no compromisso abraçados, sem desânimo, sem vãs ilusões, confiando sempre no valor do bem. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Olha que maravilha a liberdade de escolha. Olha que respeito pelo nosso livre-arbítrio. Que Jesus esteja sempre presente no coração de todos nós. Deus nos abençoe e muito obrigada pela atenção. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.